Um lugar onde só existia um vazio e uma pessoa. Essa pessoa se chamava Ifrit, o deus dos deuses. Até que um dia essa divindade cansou de ficar sozinha e criou uma dimensão do caos. E junto com essa dimensão, ele criou 17 seres divinos, chamados de monarcas e governantes. Ifrit então deu um propósito para os monarcas: destruir tudo aquilo que tem vida, e para os governantes eram o completo oposto: protejam tudo aquilo que há vida, não importa o motivo. Esse era o propósito dos governantes. Ifrit, em um completo estado de tédio, lançou ambos monarcas e governantes dentro da dimensão do caos para lutarem entre si. Milhões de anos se passaram. Os governantes estavam cansados de lutarem contra os monarcas para proteger uma dimensão do caos, sem vida, e eles disseram para o Ifrit em uníssono: Senhor, perdoe-me a vossa indelicadeza, mas por favor tome uma providência dessa guerra. Estamos cansados de proteger o nada, um vazio inóspito. Até que uma voz se ergueu do lado do Ifrit. Era o fragmento mais brilhante da luz. Ele estava com uma raiva descomunal de seus irmãos, achando que eles queriam trair o seu pai, Ifrit, e em um tom de fúria o fragmento disse, desembanhando a sua longa espada feita de luz: Vocês traidores merecem a morte por contrariar o vosso pai. Os seus irmãos estavam com os olhos arregalados perante tanta devoção do seu irmão, até que o fragmento da luz menos brilhante disse para o Ifrit: Perdoe-nos, mestre, iremos nós retirar agora mesmo. Assim todos os fragmentos se retiraram do salão do deus Ifrit, até que o fragmento mais brilhante da luz disse para o seu mestre se ajoelhado: Ó Senhor, se me permites, eu irei seguir os meus irmãos para descobrir as suas verdadeiras intenções. Assim o fragmento mais brilhante da luz se retirou do local. Antes dele sair, o Ifrit deu um sorriso macabro perante a essa situação. Algum tempo se passou. Os monarcas estouraram mais uma guerra contra os governantes que infelizmente ceifaram a vida do fragmento menos brilhante da luz. Sem opções, os governantes bolaram um plano para matar o seu criador, Ifrit, na intenção de roubar o artefato que ele usava para criar as coisas e construir o mundo. Mas eles não contavam com a incrível lealdade do fragmento mais brilhante da luz. Ele ouviu todo o plano dos seus irmãos e correu a toda a sua velocidade para avisar o Ifrit, mas ele foi muito mais lento que os seus irmãos, que já haviam embalado seu criador. Essa atitude liberou um imenso ódio no coração do fragmento mais brilhante da luz, que disse, desembanhando a sua espada para os seus irmãos: Vocês mataram o nosso criador, como vocês ousam? Mas ele foi interrompido por um de seus irmãos que disse: A gente não tínhamos escolhas, irmão. Temos que pôr um fim nessa guerra. Um de nossos irmãos morreu. O equilíbrio foi rompido. Mas o fragmento mais brilhante da luz não deu ouvidos para o seu irmão e tentou atacá-lo, mas foi impedido pelos seus outros irmãos, que empalaram ele da mesma forma que o seu criador. Havia chegado o fim do fragmento mais brilhante da luz, que deu seu último suspiro e disse, se derramando em lágrimas: Senhor, perdoe-me pela minha fraqueza. Eu não pude proteger o Senhor. Essas foram as suas últimas palavras, que alcançaram os ouvidos do seu criador, e com suas últimas forças Ifrit deu 2 poderes avassaladores para o fragmento mais brilhante da luz: o poder de controlar os mortos através das almas dos inimigos que foram mortos por suas mãos, e o poder de controlar o gelo. Alguns momentos depois,
Uma incrível onda de energia mágica se concentrava dentro do cadáver do fragmento mais brilhante da luz, e logo em seguida aconteceu uma explosão de mana, que destruiu todo o local, só restando a poeira cósmica. Antes, o fragmento mais brilhante da luz usava uma armadura dourada com detalhes em branco, mas agora ela passou de dourada para um aspecto negro com detalhes roxos e azuis. Dando um longo suspiro e recuperado as suas forças, o fragmento mais brilhante da luz olhou para o céu e disse com uma voz emanando um ódio extremo: o fragmento da luz mais brilhante não existe mais, eu sou só um casco vazio e sem a alma. De agora em diante eu vou ser Ashborn, o monarca do caos. Disse o Ashborn enquanto se retirava dos destroços que ficaram para trás. Milhares de anos se passaram. O Ashborn estava em uma guerra contra os dois governantes mais poderosos, até que de repente surgiam mais dois exércitos do completo nada. Esses eram o exército dos monarcas bestial e o monarca dos demônios. Ashborn estava perdendo lentamente essa batalha até que ele disse para o cadáver dos inimigos mortos: ergam-se. Milhares de sombras negras se erguiam dos cadáveres inimigos até a paisagem ficar completamente negra, e logo em seguida o Ashborn ordenou que os seus soldados contra-atacassem o exército do monarca dos demônios. Depois de uma incessante luta, o Ashborn conseguiu exterminar a vida do monarca dos demônios. Completamente encurralado e sem opções, o monarca bestial correu com medo do tremendo poder do Ashborn. Mas o monarca do caos não teve tempo de descansar, e quando os atacaram os governantes, a sua mana havia se esgotado. Todos os seus soldados haviam retornado para sua sombra. Sem opções, o Ashborn ia encarar os governantes no mano a mano, mas para a sua surpresa, os governantes cessaram os ataques de suas tropas e caminharam lentamente até o Ashborn. O governante Izael disse, dando um olhar de tristeza para o seu irmão Ashborn: irmão, por favor, pare com esse ódio. Não queremos te matar, irmão. Mas o Ashborn retrucou como uma expressão de raiva e tristeza: vocês tiraram tudo de mim. Vocês tiraram o meu pai de mim. Mas o Ashborn foi interrompido pelos abraços de seus irmãos. O governante Izael, tentando reconfortar o seu irmão, disse com uma voz calma: por favor, Ashborn, vamos parar com essa guerra. Então o Ashborn ficou em completo silêncio por alguns segundos e começou a refletir sobre a sua raiva, e ele concordou sobre parar a guerra. Completamente derrotado, Ashborn disse para ele mesmo enquanto via toda a destruição causada pelos monarcas: acho que não faz mais nenhum sentido viver sem um propósito. E então o Ashborn voltou para o seu castelo. Ele começou a caminhar até o seu trono e disse com uma voz cansada enquanto se sentava em seu trono: acho que eu cheguei no meu limite. O Ashborn sentiu sua existência se esvaindo. Ele olhou para as suas mãos e sentiu ela desaparecer completamente, e com um olhar emanando tristeza, o Ashborn falava bem baixinho: acho que esse é o fim de mais um reinado. Essas eram as últimas palavras do Ashborn, monarca do caos, antes de infelizmente ser sugado para um espaço vazio. Junto com a morte de Ashborn, a guerra havia acabado. Os governantes começaram a usar o poder do artefato de Ifrit. Eles criaram o universo, planetas, estrelas, sistemas solares e até a Terra. Os governantes queriam um lugar para criar a vida. Eles escolheram a Terra porque era uma terra fértil. Mas havia um erro: o planeta Terra era muito sensível à catástrofe. E então os governantes imbuíram o planeta de mana para fortificar as estruturas da Terra. E eles também criaram os humanos para habitar a Terra e reinar sobre o planeta. Bilhões de anos se passaram.
Os humanos haviam evoluído muito em todos esses anos. Eles descobriram algo que era sobrenatural até algumas décadas atrás. Eles descobriram a magia. Mas eles não descobriram só a magia. Eles descobriram dungeons e monstros que habitam dentro dela. O mundo havia passado por uma nova mudança. Todos os humanos do planeta Terra manifestaram todos os tipos de poderes, desde manipular a gravidade até produzir chamas pela boca. Mas tinha uma pessoa especial que não tinha poderes nem o dom de utilizar magias. Essa pessoa era Izuku Midoriya. Um jovem completamente abandonado e sem esperanças de uma vida próspera. A sua vida havia se tornado uma completa desgraça quando a sua mãe levou ele a um médico com seus irmãos, Izumi Midoriya e Tatsumi Midoriya, para descobrir as magias ou individualidade das três crianças. O médico analisou bem cada um dos jovens e disse para a mãe do Izuku, Inko Midoriya, com uma expressão de espanto: Senhora Midoriya, eu vos trago duas notícias boas e uma má. Quais as notícias a senhora gostaria de ter primeiro? A Inko respondeu o doutor com uma feição preocupada. Eu quero saber as notícias boas. Disse a mesma com êxito na voz. O doutor então respondeu como uma expressão de felicidade. Os seus filhos Izumi e Tatsu têm umas individualidades incríveis. Por exemplo, o seu filho Tatsu tem uma individualidade de reforço corporal junto com uma magia de fogo, e a sua filha Izumi tem uma telecinésia ultra potente, podendo até erguer um prédio se ela treinar a individualidade. A magia dela é uma de aprimoramento mágico. Esse aprimoramento mágico faz tudo relacionado à magia ficar 10 vezes mais fortes. Os seus dois filhos são espetaculares. A atenção da Inko diminuiu gradativamente depois das respostas do doutor. Com uma feição interrogativa, a Inko perguntou: Doutor, quais são os poderes do meu filho Izuku? O doutor olhou fixamente para a Inko antes de dizer a sua resposta. Com um olhar baixo e uma voz emanando tristeza, o doutor disse: O seu filho não pode usar magias e individualidades. Ele é um anormal. As palavras do doutor chocaram a mãe de Izuku e fez ela olhar ele com outros olhos. Ela ficou em silêncio por alguns segundos e se levantou e foi embora puxando Izuku pelo braço com uma força enorme. O Izuku, quase chorando, disse para a mãe: Mamãe, eu ainda poderei ser um herói ou um caçador? Disse o garoto com uma tristeza imensa dentro do seu ser. Inko respondeu como uma expressão de nojo: Desde quando um verme como você vai ser um herói? Era para eu te abortar, seu pedaço de lixo. O garoto se derramou em lágrimas, mas isso deixou a sua mãe furiosa, que disse com um olhar furioso: Pare de chorar, seu merda. E deu um tapa no rosto da criança, fazendo quebrar 3 dentes. Na casa dos Midoriya. O terror do Midoriya havia começado ali. Sua mãe estava completamente enfurecida pela vergonha que o Izuku causou a ela e começou a espancar o garoto, dando vários chutes e socos revestidos de mana para aumentar a potência dos ataques físicos. Ela continuou fazendo isso por várias horas, até o garoto perder completamente a consciência por perda de sangue, mas ela não havia ligado para o estado crítico de seu filho. Os irmãos do Izuku tentaram ajudar o mesmo, mas a Inko disse para eles como uma aura macabra em sua volta: Não toquem nele se vocês não quiserem morrer. As crianças recuaram com um medo extremo da mãe. Um dia se passou. Todos estavam tomando seu café da manhã normalmente, menos Izuku. A Inko sonegou todos os tipos de ajuda para o seu filho, fazendo o mesmo tem que comer sobras do lixo. Logo depois a Inko levou todos à creche. Na creche,
O Bakugou havia começado a despertar a sua individualidade, era uma individualidade muito forte e perigosa, mas os professores fizeram algo que iriam se arrepender fortemente. Eles começaram a elogiar o Bakugou de todas as formas possíveis, aumentando por muito o ego do garoto. Com uma voz emanando felicidade, o Bakugou disse: "Eu sou especial, ninguém é mais forte que eu." Essas foram as suas palavras antes de se direcionar ao Midoriya, e então ele perguntou para o Midoriya: "Midoriya-kun, qual a sua individualidade?" O garoto tímido respondeu com êxito na voz: "Eu não tenho um superpoder." Essas palavras deixou o Bakugou muito bravo por seu melhor amigo não ter um dom. Debochando de Izuku, o Bakugou disse: "Você é um inútil. Eu vou te chamar de Deku, que significa inútil." O garoto esverdeado ficou ainda mais magoado pela conduta de seu amigo, mas ele não ligou muito para isso porque tinha os seus irmãos. Quando ele ia na direção dos seus irmãos, o Midoriya tinha acabado de levar uma explosão nas costas. Mesmo sendo fraca, infligiu muita dor na criança. Os seus irmãos foram correndo até o Midoriya, que disseram em uníssono: "Porque a gente divide um mesmo sangue, Izuku. A gente somos diferentes de você." O Bakugou começou a rir freneticamente e disse com uma voz assustadora: "Vamos dar uma lição nesse inútil sem individualidade." Então todos os três partiram para cima do Izuku, o Tatsu usando aprimoramento corporal, e a Izumi usando sua telecinésia, e por fim o Bakugou usando suas explosões. Eles fizeram todo tipo de tortura com o garoto, que ficou extremamente machucado e teve uma pequena hemorragia interna. Todos os outros três agressores haviam deixado o Izuku desfalecido jogado no chão. O garoto esverdeado, completamente desesperado e desolado, disse em seus pensamentos: "Porque a vida teve que ser tão injusta assim comigo? Seria melhor se eu não tivesse nascido." E assim o garoto estava voltando para sua casa, cambaleando pelos seus machucados. Chegando em sua casa, o Izuku já se depara com Inko enfurecida. Ela disse gritando para o Izuku: "Você demorou muito a chegar em casa. Por acaso você quer morrer mais rapidamente?" O garoto estava completamente trêmulo e apavorado. Com uma voz emanando choro, ele disse: "Me desculpe, mãe, eu não irei fazer novamente." Mas não deu outra, a Inko estava descarregando toda a sua raiva no garoto. Ela jogava o seu corpo contra o chão e começava a pisar no estômago dele com bastante força, e logo em seguida tirava uma gilete do seu bolso, olhando para a gilete fixamente. Entrando em desespero, o Izuku gritou com lágrimas nos olhos: "Mamãe, não faça isso, eu imploro." A Inko não deu ouvidos às palavras do garoto esverdeado e começou a desenhar vários pentagramas no corpo do garoto, e logo em seguida começou a escrever frases preconceituosas no corpo do garoto. Mas chegou a um certo momento que o garoto desmaiou pela dor extrema causada pelos cortes. A Inko, vendo seu filho espumando pela boca, disse como uma expressão de nojo para o garoto: "Você não passa de um verme maldito." E logo em seguida cuspindo no corpo desfalecido do jovem Midoriya. 10 anos se passaram. Nesse meio tempo, o garoto desenvolveu uma depressão profunda pelos constantes abusos de sua família e colegas de escola. Ele via um mundo com outros olhos. Ele via um mundo como um inferno de um universo paralelo. Tempos atuais. Ele estava estudando normalmente, em sua sala, até que o professor diz para os alunos: "O que vocês planejam ser quando crescerem?" Perguntou o professor, mas ele disse logo em seguida: "Vocês querem ser heróis, né?"
A turma inteira começou a ficar eufórica e mostrando as suas habilidades, mas do fundo da sala surgiu uma entonação de voz cheia de arrogância. Esse era o Bakugou que estava gritando para todos os alunos. Eu serei o herói mais forte que eu, a LL-NIGT. Vocês não passam de um bando de fracotes. Eu sou o único que pode ingressar na UA. Mas ele foi interrompido pela voz tediosa do professor. Midoriya-kun, você gostaria de ingressar para a UA? O orgulho do Bakugou foi quebrado ao ouvir isso, mas ele não teve tempo de ir espancar o Izuku porque todos da sala estavam rindo do Izuku. Na saída da escola, o Midoriya estava arrumando suas coisas para ir embora, mas ele foi jogado no chão por um grande impacto que via pelas suas costas. Era o Bakugou completamente enfurecido. Ele estava gritando para o Midoriya. Você não pode ser um herói Deku. Você não passa de um lixo sem individualidade, você deve de matar para na próxima reencarnação você tive um poder. Disse o garoto explosivo, se deitando na barriga do Midoriya e começando a socar o rosto do garoto esverdeado violentamente. Izuku, vendo a possibilidade de conseguir virar o jogo, disse com um rosto frio e inexpressivo. Você quer ser um herói que intimida os outros? Você é patético. Essas palavras do Izuku desencadearam um ódio extremo do Bakugou, que começou a atacar inconsequentemente. Vendo a possibilidade de um contra-ataque, o Midoriya, em uma atitude rápida, deu uma cabeçada diretamente no nariz do garoto explosivo, que caiu em reação e sangrando pelo nariz. Mas o Izuku não deu descanso para o Bakugou e começou a estrangular o Bakugou com diversos socos no rosto. Mas ele foi impedido pelo seu irmão Tatsu, que, usando a sua individualidade de aprimoramento corporal, desferiu um incrível soco no rosto do Izuku, fazendo o garoto bater a cabeça na parede e começar a sangrar bastante. O Tatsu, preocupado com seu amigo Bakugou, disse desesperado: Caralho, seu merda, tu apanhou feio para o meu irmão, ele te pegou desprevenido, né? Mas o Tatsu olhou diretamente onde estava o corpo desfalecido do Izuku. Ele percebeu que Izuku havia sumido, mas não ligou muito. O Izuku estava correndo com todas as suas forças para sair da escola rapidamente, até que ele encontrou um beco escuro sem movimento algum. Em seus pensamentos ele disse: aquele beco é um ótimo lugar para eu descansar. Logo em seguida o garoto foi até o beco para descansar. Então o Izuku se sentou no chão para recuperar o fôlego e fazer umas ataduras para suas feridas. Dando um longo suspiro, o Izuku disse: mexer nas porra desses machucados são horríveis. Mas o garoto não sentiu a aproximação de um vilão gosmento que o pegou pelo braço desprevenido. Olhando fixamente para aquela gosma, o Izuku disse gritando: mas que porra é essa? Saia de mim, seu maldito! Mas não adiantou em nada, o vilão já tinha dominado o corpo do garoto em pouquíssimo tempo. Dando uma gargalhada, o vilão de gosma disse: você é um ótimo hospedeiro, garoto. O Izuku estava sendo sufocado pelo vilão gosmento, prestes a perder a consciência. O garoto disse em seus pensamentos: é assim que eu vou morrer? De uma forma de merda. Mas os pensamentos do garoto foram interrompidos por uma voz aguda e grave ao mesmo tempo, que gritou de forma potente: não tema, jovem. Porque eu estou aqui, Texas Smash. Quando o homem musculoso desferiu esse golpe, um grande descolamento de ar aconteceu naquele beco escuro, fazendo o vilão sair quase imediatamente e desmaiando o Izuku no processo. 5 minutos depois, o Izuku estava recobrando a consciência lentamente, até que ele viu a fisionomia do seu herói favorito, o All-Might.
A sua visão ainda estava muito embaçada, mas ele recuperou todos os sentidos. Olhando para o homem alto e musculoso, Izuku quase sofreu um ataque cardíaco e disse gritando: "Meu Deus, Will Newt! Eu sou grande fã do seu trabalho." O homem loiro só respondeu dando uma risada. "Ah, não se preocupe, jovem. Se me dá licença, eu tenho que ir." O Almir se preparava para ir pular, mas de repente ele sente algo em sua perna. Era o Izuku. Ele disse gritando para o Almir em pleno: "Senhor Newt, eu posso me tornar um herói mesmo sem individualidade e magia?" Analisando a pergunta do garoto esverdeado, Almir respondeu com um tom irônico uma voz: "Você quer se tornar um herói sem individualidade e magia? Lamento informar, mas o mundo não precisa de inúteis como você. Tente passar no curso de policiais, é mais seguro." Essas palavras soaram como se o Izuku fosse empalado por milhares de facas simultaneamente. Os seus olhos de felicidades passaram para um olhar frio e vazio, enquanto o Almir o deixava em um pequeno prédio e logo em seguida saltava de novo. O Izuku estava pensando no que o Bakugou disse para o mesmo. Sem hesitar, o Izuku foi para a beira do prédio e disse, se derramando em lágrimas: "Acho que todos têm razão, eu sou um completo inútil. Eu acho que deveria acabar com minha vida nesse prédio." Fechando os olhos, o Midoriya deu salto em direção ao ar, caindo em uma velocidade. Todas as memórias de sua vida passaram diante dos seus olhos, mas algo aconteceu com o corpo do Izuku. Ele disse enquanto desacelerava em pleno ar: "O que é isso?" Parecia que o tempo parou ao seu redor, até que ele viu uma mensagem diante dos seus olhos. "Aviso. Você completou todos os requerimentos necessários para a quest secreta A Coragem dos Fracos." O Izuku estava perplexo com essa mensagem e disse surpreso: "Quest secreta? Como assim?" Mas o Midoriya foi interrompido pela voz de um sistema. "Aviso. Você adquiriu o direito de se tornar um jogador. Você aceita?" O Izuku estava completamente perdido e disse com uma voz pensativa: "Eu adquiri o direito de se tornar um jogador." Novamente o Izuku ouviu aquela voz desconhecida. "Aviso. O jogador não possui muito tempo restante. Aviso. Caso recuse, o seu coração irá parar em 2 segundos. Você aceita?" O Izuku olhava aquela tela, parecendo o jogo, e dizia calmamente: "Se eu aceitar, eu não vou precisar morrer. Eu não quero morrer. Essa pode ser a chance de eu mudar o meu futuro."